Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que maravilha encontrá-los mais uma vez para continuarmos nossos estudos agora sobre o livro de Êxodo. No nosso último encontro, vimos que Deus chamou Moisés para algo muito importante: tirar o povo de Israel do Egito e ir em direção a uma terra especial que ele havia preparado. No entanto, grandes desafios ainda vinham pela frente. Moisés precisava agora, depois de falar com as autoridades e com o povo, chegar até Faraó e convencê-lo a libertar o povo hebreu. Depois de se apresentar às autoridades e ao povo, Moisés e Arão foram até o palácio falar com Faraó. Eles queriam que o povo tivesse a oportunidade de ir até o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor. Disseram também que caso Faraó se recusasse a deixar, Deus enviaria pragas para aquele lugar. No entanto, nada disso foi capaz de mudar o coração de Faraó. Ele disse que não conhecia quem era o Senhor e por conta disso não precisava obedecê-lo. Faraó era um homem que vivia numa cultura diferente, acreditava em outros deuses. Ele não sabia quem de fato era o Deus que estava enviando Moisés para libertar o povo de Israel daquela escravidão no Egito. Aquela visita, na verdade, ao tempo que trouxe esperança ao coração dos hebreus que estavam sendo escravizados, terminou trazendo ira ao coração de Faraó, raiva que descontou toda ela nos hebreus que estavam ali. Chamou aquele povo de preguiçosos, começou a aumentar o trabalho que eles tinham e a tirar alguns benefícios, coisas que eles recebiam por conta do seu trabalho, para provar que quem estava no controle da situação era ele. O povo começou a ficar preocupado, porque com a visita de Moisés, ao invés de eles estarem esperançosos de sair daquele lugar, eles começaram a trabalhar ainda mais, a sofrer ainda mais, por conta que Deus queria tirá-los dali. Chegaram inclusive a questionar Moisés por que tudo isso estava acontecendo e o que iria acontecer depois. Foi nesse momento que Moisés decidiu falar com o Senhor para pedir o direcionamento de Deus sobre o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar para o povo. E nesse momento Deus compartilhou uma mensagem muito importante com Moisés. Ele disse o seguinte: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os livrarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. E essas palavras Moisés foi apresentar ao povo de Israel para tranquilizar o coração deles sobre o agir de Deus naquela situação. Aquele povo ainda não conhecia de fato quem era Deus. Quem era esse Deus que fez uma promessa valiosa a Abraão, Isaac e Jacó? É o Criador de todas as coisas, que é Ele que faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Céu, mar, os animais, fez a mim, fez a você, e o seu amor é profundo e não tem como medir, não é possível calcular. O amor que Deus tem por nós vai além do entendimento das demais pessoas. Deus é santo, é perfeito e faz tudo aquilo que é certo e bom, e está preparando um lugar no céu para todos aqueles que creem no seu nome. Esse Deus Todo-Poderoso era o mesmo Deus que estava disposto a mudar a situação de vida do povo de Israel. No entanto, após compartilhar essas palavras com o povo de Israel, eles não deram ouvidos a Moisés.
O contexto, a situação de crueldade que eles viviam, de escravidão, era tão forte que eles estavam desanimados e sem esperança. Isso preocupou Moisés, que imaginou que por os israelitas não o terem escutado, Faraó também não faria. Mas Deus disse que ele deveria perseverar, continuar com aquilo que ele havia o chamado. Foi então que Moisés, mais uma vez com seu irmão Arão, foram até a presença de Faraó para confrontá-lo, para falar com ele e mais uma vez insistir que ele libertasse o povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido. Nessa oportunidade, Moisés aproveitou para mostrar o milagre de Deus a Faraó, para que ele percebesse quem era o Deus de Israel, que era um Deus que podia fazer, realizar qualquer coisa. Foi então que ele fez aquele milagre que Deus havia lhe mostrado lá no dia em que ele se apresentou em uma sarça ardente. Pegou a sua vara, lançou no chão e logo ela se transformou em uma serpente. Mas isso não convenceu o coração de Faraó. Faraó trabalhava com magos, feiticeiros, pessoas que faziam vários truques, magias para realizar certas coisas. E a Bíblia diz que eles também conseguiram transformar uma vara em uma serpente. No entanto, a Bíblia diz que a vara que estava com Moisés, que Arão jogou, consumiu, comeu as outras varas que Faraó conseguiu transformar também. O coração de Faraó estava determinado a deixar o povo de Israel para sempre escravos. Aquele homem estava vivendo em profunda escuridão. E isso acontecia por conta do pecado. O pecado deixa também você e eu em escuridão. Pecado é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. Desobedecer, falar palavras feias, mentir, desejar o mal para o outro, ver aquilo que não podemos, ouvir aquilo que não devemos, e tudo isso nos deixa longe da presença de Deus. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Isso quer dizer que todas as pessoas pecam, inclusive eu e você. E o pecado, ele tem um castigo, que é ficar para sempre longe da presença de Deus. O pecado, ele nos deixa em escuridão. Nós não conseguimos chegar até o Senhor quando nós estamos caminhando constantemente, o tempo todo, fazendo aquilo que o desagrada. E era dessa forma que estava Faraó. Ele não conseguia enxergar o tamanho de Deus por conta da escuridão do seu coração, das coisas erradas que ele já vinha fazendo. E já que ele não queria obedecer aquilo que o Senhor estava ordenando, que era libertar o seu povo daquele lugar, Deus começou a enviar algumas pragas, pestes, coisas terríveis para o Egito, para mostrar a Faraó que de uma forma ou de outra o seu povo seria liberto. Foi então que Moisés anunciou a primeira praga. Moisés fez exatamente como o Senhor havia lhe dito. Foi na manhã seguinte, juntamente com seu irmão Arão, levando consigo a vara que havia se transformado em serpente, aguardar pelo faraó às margens do rio Nilo. Pouco tempo depois, Faraó apareceu juntamente com seus conselheiros, e foi nesse momento em que ele foi confrontado. Moisés falou com ele aquilo que Deus já havia pedido, que deixasse o seu povo sair do Egito para prestar cultos a ele no deserto. E ele não havia deixado. Por conta disso, todas as águas do Egito seriam transformadas em sangue. E a Bíblia diz que Arão levantou a vara, feriu as águas do rio Nilo na presença de Faraó e de seus conselheiros, dos homens que andavam com ele, e toda a água se transformou em sangue. Os peixes que estavam ali morreram, cheirava muito mal e era impossível para as pessoas consumirem daquela água. Que coisa terrível! As águas dos açudes, dos reservatórios, até das vasilhas se transformaram em sangue. A Bíblia diz que os egípcios tiveram que cavar buracos em outro lugar para tentar encontrar uma água que pudesse beber. Mas nada disso foi capaz de mudar o coração de Faraó. A Bíblia diz que os magos, aquelas pessoas que acreditavam nos deuses de Faraó, inclusive, conseguiram transformar também água em sangue através das suas mágicas, dos seus truques, das suas ciências ocultas. O
coração de Faraó estava fechado. Ele não queria libertar o povo de Israel. Ao invés disso comovê-lo, ele simplesmente virou as costas e voltou para o palácio. Passados 7 dias que Deus havia ferido as águas do rio Nilo e transformá-las em sangue, novamente voltou a falar com Moisés. Disse que mais uma vez ele deveria ir até Faraó solicitar que o povo de Israel fosse liberado para prestar cultos a ele no deserto, e caso ele novamente respondesse com um não, Arão deveria ferir as águas do rio Nilo, mas dessa vez sairiam rãs que iriam se espalhar por toda a terra do Egito. Iam sair pulando pelos palácios, por dentro das casas, nas camas, pulando nas pessoas. Imagine só que bagunça que ficaria. Mas como já era imaginado, o coração de Faraó estava determinado a deixar aquele povo para sempre escravo. E foi necessário que Arão de fato fosse até o rio Nilo, mais uma vez levantasse a vara, ferisse o rio e imediatamente saíram rãs que se espalharam por toda a terra do Egito. Pulavam nas pessoas, pulavam pelo palácio, estavam espalhadas em todos os lugares, até nos fornos que se preparava comida. Mais uma vez, os magos, aqueles homens que estavam sempre com Faraó, tentando fazer truques, usando de mágicas para realizar esses feitos, também conseguiram fazer com que rãs surgissem na terra do Egito. No entanto, isso deixou o Faraó um tanto que desesperado, que foi até Moisés e pediu que ele orasse a Deus para que aqueles animais saíssem da sua terra. Caso isso acontecesse, ele iria liberar o povo. Imediatamente, Moisés orou a Deus e pediu que todas aquelas rãs desaparecessem, parassem de se espalhar pela terra do Egito. A Bíblia diz que Deus atendeu o pedido de Moisés e todas aquelas rãs que estavam espalhadas pelo Egito começaram a morrer. E tinha um tanto em cada lugar, mas logo elas foram espalhadas em um grande monte e diz que o cheiro era terrível, mas a praga cessou. No entanto, assim que Faraó viu que a situação estava novamente equilibrada, que estava tudo sob controle, sem nenhuma bagunça, ele voltou à sua palavra e não deixou que o povo de Israel fosse adorar a Deus no deserto. Foi então que Deus enviou a terceira praga. Arão levantou a vara e dessa vez feriu o pó da terra, e toda ela se transformou em piolhos, que atingiram as pessoas e também os animais. Os magos, feiticeiros que trabalhavam para Faraó, mais uma vez tentaram fazer um truque, uma mágica para realizar aquele mesmo feito, mas dessa vez não foi possível. A partir dali, as coisas ficariam um pouco mais complicadas. A Bíblia diz que eles chegaram aí até Faraó e disseram que aquela praga tinha o dedo de Deus. Quer dizer que Deus havia enviado aquilo. Agora eles estavam entendendo o poder que o Deus de Israel de fato tinha. No entanto, mais uma vez, Faraó não liberou o povo. Ele estava com seu coração cada dia mais endurecido e determinado a deixar aquele povo para sempre escravos ali. Mas Deus também estava determinado a mostrar para Faraó o tamanho do seu poder e que de fato ele queria que o seu povo fosse liberto daquela escravidão. Foi então que Moisés anunciou a quarta praga. Deus foi muito enfático e disse que ela só atingiria o povo egípcio. Os israelitas não iriam passar por isso, não seriam atingidos pelas pragas que ele enviaria. E essa praga seria um enxame de moscas que iria se espalhar por todo o Egito e acabar com tudo. Já imaginou? E assim o Senhor fez. Mandou um enxame de moscas que se espalhou por toda a terra do Egito. Invadia o palácio, as casas dos conselheiros, de todos os egípcios que viviam ali. Elas acabaram com toda a terra. E mais uma vez Faraó sentiu-se desesperado e pediu a Moisés que orasse a Deus para que aquelas moscas saíssem dali, e caso elas saíssem, ele liberaria o povo para prestar cultos a Deus. E assim Moisés fez, orou ao Senhor, a praga das moscas cessou, mas Faraó voltou à sua palavra e não liberou o povo de Israel. A quinta praga foi a morte de todo o rebanho dos egípcios, cavalos, bois, camelos, vacas, ovelhas, todos morreram. Na sexta, os egípcios foram atingidos por feridas terríveis que se espalhavam por todo o corpo, tanto as pessoas como os animais. Na sétima praga,
uma chuva de pedras, de granizo, foi enviada para o Egito e, mais uma vez, só atingia a população desse país. Destruiu tudo aquilo que estava do lado de fora das casas, como também o teto de várias delas. Na oitava, Deus mandou gafanhotos que consumiram aquilo que restou da chuva de granizo. E dessa forma, toda a terra do Egito estava sendo devastada. Tudo estava se acabando. Na nona, Deus enviou trevas. Todo o Egito ficou escuro. Não podiam ver nada, não podiam sair, não podiam fazer nada, porque era impossível, não havia luz para poder iluminar. E nisso, somente o povo egípcio estava sendo atingido. E mesmo assim, o coração de Faraó estava determinado a não libertar o povo de Israel. Ele estava disposto a sofrer todas as consequências para que a sua palavra prevalecesse. No entanto, só havia uma solução para tudo isso terminar. Era Faraó obedecer aquilo que Deus estava pedindo. Para mim e para você, também só há uma solução para o nosso problema do pecado. É Jesus, o perfeito Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo como um bebê, foi criança como você, cresceu, se tornou um homem, um adulto e nunca pecou. E um dia, de boa vontade, porque ele quis, tomou um castigo que eu e você merecíamos. Entregou sua vida em uma cruz, derramou todo o seu sangue para que hoje o meu e o seu pecado pudessem ser limpos. Depois de 3 dias, ressuscitou, voltou a viver e hoje está vivo no céu, esperando aqueles que creem no seu nome. Jesus é a única solução para o meu e para o seu problema do pecado. E a única solução para que aquela situação de tanta tristeza, de tantas tragédias, acabasse no Egito, era Faraó decidir obedecer aquilo que Deus estava mandando. 9 pragas já haviam atingido o Egito e trazido grande destruição. Todas essas pragas atingiam a esse povo em específico. O povo de Israel estava guardado por Deus, mas nada disso era capaz de mudar o coração de Faraó, que continuava determinado a não liberar o povo de Israel para prestar cultos a Deus. Foi então que o Senhor falou mais uma vez com Moisés e disse a ele que mandaria mais uma praga, a 10ª. E essa traria grande tristeza, pranto, sofrimento para o povo egípcio. Nessa 10ª praga, caso Faraó não libertasse o povo de Israel, todos os primogênitos dos egípcios iriam morrer, desde o filho homem mais velho de Faraó até o filho homem mais velho de algum dos escravos que fosse egípcios. Isso seria terrível. Será que dessa vez Faraó iria ouvir a Deus? Iria de fato libertar o povo de Israel para prestar cultos ao Senhor? Até então, o coração de Faraó estava endurecido. Ele não estava disposto a obedecer, ouvir a voz de Deus. E o seu coração, como é que está nesse dia? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Tomou a decisão valiosa de torná-lo Senhor da sua vida? Se você deseja fazer isso, você tem a oportunidade agora mesmo. Ore a Deus, fale a Ele que você reconhece que é pecador, que sabe que faz coisas erradas, que acredita de todo o coração no que Jesus fez por você, que entregou a vida, derramou sangue para que os seus pecados pudessem ser perdoados. E convide a Ele para ser o Senhor da sua vida. E com certeza, a partir de então, você vai contemplar, vai poder ver grandes maravilhas sendo realizadas em você e através de você. Você vai poder perceber o quanto que Ele é poderoso e que quando nós temos Ele em nossa vida, tudo nós podemos realizar. Faraó já tinha percebido que Deus era poderoso, mas o seu coração era muito duro e desobediente. Por isso ele estava vivenciando toda aquela situação de grande desastre. A 10ª praga o atingiria diretamente. Um de seus filhos poderia morrer por conta da sua desobediência. Será que agora ele iria finalmente obedecer a Deus? Isso nós vamos descobrir no nosso próximo encontro. Por isso, não esquece de antes de sair, curtir esse vídeo se você tiver gostado da história. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque quando eu postar a continuação dessa história, você logo será avisado e poderá acompanhar tudo que ainda tem para acontecer. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até lá!